Baba yetu yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako weli tukuzwe. Utupelio chocolateto. Olá, eu sou Jefferson Gonçalves e esse é mais um vídeo para a página Redescobrindo a Doutrina Espírita. Hoje nós vamos começar falando pela primeira pergunta do Livro dos Espíritos, mas vamos esclarecer algumas questões. Por exemplo, a interseção, o intercâmbio entre espíritos e pessoas encarnadas sempre existiu. Se deram vários nomes ao longo da história da humanidade, foram várias as formas, mas isso sempre aconteceu. Não é, nem nunca foi, um privilégio da doutrina espírita o contato com espíritos. Apenas que se davam e se deram nomes diferentes para isso. Alguns chamam de santos, outros chamaram de milagres e assim sucessivamente. A doutrina espírita ela apenas veio tentar esclarecer e propor uma metodologia, propor o contato com os espíritos e a própria reencarnação como uma forma evolutiva, como um processo evolutivo não só para o ser humano, mas como para a humanidade como um todo e para a própria ciência. Voltando a falar do Livro dos Espíritos, provavelmente dito, qual é a primeira pergunta que tem no Livro dos Espíritos? A primeira pergunta é: o que é Deus? E a resposta é simples. É a inteligência suprema e a causa primeira de tudo, de todas as coisas. Simples, curta e simples. Inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. E aí é que parece que a coisa complica, né? Porque o ser humano ele não tem a condição de abstrair muitas das vezes. Ele tem que sempre, a tendência do ser humano é personificar. Então, quando os espíritos disseram é a inteligência suprema e a causa primeira de tudo, o ser humano já conceituou como inteligência suprema alguém, alguma coisa, um ser. Isso acontece desde o início da humanidade. Quando o ser humano não entendia, não compreendia um fenômeno ou alguma coisa, ele dava a esse fenômeno o caráter de Deus. Se nós formos estudar as mitologias, mitologia nórdica, mitologia romana, o hinduísmo, sempre houveram deuses que, em verdade, eram explicações para coisas que os seres humanos não entendiam. E aí, logo em seguida, a segunda pergunta tem: o que se deve entender por infinito? E a resposta é certeira. O que não tem começo nem fim. E complementa: o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Ou seja, para o ser humano, tudo aquilo que ele não conhece, que ele não tem resposta imediata, que ele não consegue abstrair, é infinito. Até algumas décadas, alguns séculos atrás, o universo era infinito. Depois surgiram as teorias de que não, o universo é finito. Então, se pode dizer que Deus é infinito, os espíritos vão responder que é uma pobreza do vocabulário dos seres humanos. E os seres humanos não têm condições de compreender o que é Deus por causa do seu vocabulário. Porém, Deus seria infinito em seus atributos. E quais seriam esses atributos de Deus? Que ele é eterno, ou seja, ele sempre existiu. Que ele é imutável, que ele é imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Só por esses elementos nós já podemos desconstruir completamente a ideia de personificação de Deus. Deus não é um ser. Se ele não é material, ele não é um ser. Se ele não é mutável por ser imutável, ele também não é um ser. Então, Deus não é Senhor, Deus não é Pai, porque se fosse Pai, por que não ser mãe? Se é Senhor, por que não ser Senhora? Eis aí a influência de uma sociedade onde o homem sempre esteve à frente de tudo. O homem sempre se considerou superior, e não é.
Homem e mulher são iguais em direitos, deveres, obrigações, qualidades, defeitos. Não há diferença nenhuma. Né? Então, é assim que nós conseguimos perceber que o quão complicado é para o ser humano compreender o que viria a ser Deus. E não compreendendo, ele começa a personificar. Empresta a esse Deus suas qualidades, as humanas, e também os defeitos humanos. Tanto é que esse Deus já castigou, esse Deus já foi o Deus da guerra, né? Já foi o Deus que se irou, já foi o Deus que descia à terra e tinha filhos com humanas, que se tornavam semideuses em algumas mitologias. Né? Em alguns casos já é um Deus que pune, né? Que escolhe esse ou aquele lado, né? Que a uns dá sofrimento e a outros dá maravilhas e sorte, só felicidade. Né? Esse é um Deus humano. Né? Só que para a doutrina espírita, isso não é Deus. Deus é esse todo no qual nós estamos imersos. Deus é tudo. Deus é algo que está presente o tempo inteiro em todos os lugares e em tudo. Que não tem opção por este ou por aquele. Que nos dá o livre-arbítrio, que não interfere nas nossas decisões, que não interfere na nossa vida. Tanto é que o Livro dos Espíritos classifica como o sofrimento sendo causado pelos seres humanos, não por Deus. Então, desigualdade, miséria, fome, tudo aquilo que assola a humanidade, que faz o ser humano sofrer, não advém de Deus. Isso é fruto do próprio ser humano. Está no Livro dos Espíritos. Se vocês não leram isso no Livro dos Espíritos, está mais que na hora de retomar os estudos do Livro dos Espíritos para constatar o que eu estou falando. Não fica acreditando só no que eu digo. Né? Porque a doutrina espírita não é ficar ouvindo palestra, a doutrina espírita não é ficar ouvindo médium famoso, né, falar sobre isso ou aquilo, ou sobre ilustres desconhecidos, como eu gravando vídeo na internet. Doutrina espírita é estudo, é pesquisa, é raciocínio, é debate, né, com outras pessoas. Tudo se deve falar dentro da doutrina espírita. Não existem tabus na doutrina espírita. Não existe tabus sobre Deus, não existe dogma sobre Deus, não existe verdade absoluta sobre Deus. Né? Este é o Deus que a doutrina espírita traz para a compreensão humana. Um Deus que está em tudo, está em todos, que não é uma pessoa, que não se importa se você acredita ou desacredita, se você faz oração, se você não faz oração, se você vai no centro espírita ou não vai, se vai na igreja. Um Deus que, independentemente dos seus credos, continua exatamente aonde está, exatamente fazendo o que sempre fez, gerando amor para as pessoas. Isso é Deus. O Deus da doutrina espírita é o amor, que está em tudo, que está em todos, que está em toda a criação. Por menor e mais simples que seja a criação, você pode perceber nela o amor. Isso é Deus. Muito obrigado a todos, e esse foi mais um vídeo para o canal Redescobrindo a Doutrina Espírita. Eu sou Jefferson Gonçalves, muito obrigado.